Olá pessoal, tudo bom? Bom estar aqui novamente para a gente ter mais uma videoaula. A nossa videoaula de hoje é de ciências, tá lá no nosso livro. Nós estamos aprendendo sobre o solo. Nós já aprendemos sobre a água, tudo que envolve a água, que é esse elemento muito importante para nós seres vivos, na questão da nossa higiene, bem como para preparar nossos alimentos e principalmente para o cultivo desses alimentos. A água é de suma importância para nós seres vivos. E o solo que nós estamos aprendendo, nós aprendemos que o solo é a camada superficial da crosta da Terra. Então ele é só a partezinha de cima de toda essa questão da Terra. Então nós aprendemos que ele é basicamente resto de animais, resto de plantas e minerais. Então o solo também é muito importante. Sem um solo fértil, bem cuidado e produtivo, nós não conseguiremos plantar e colher os nossos alimentos. Nenhuma planta sobrevive em um solo que não tem o material necessário, os nutrientes necessários para o desenvolvimento dela. Então nós aprendemos que debaixo do solo existe um subsolo. E o subsolo é a camada que se encontra abaixo do solo e ele é formado por rochas, minerais, vários minerais como ferro, como pedras preciosas, como carvão. Então, o subsolo é formado por vários tipos de minerais e água. E ele é pobre em nutrientes. Então, nós aprendemos que o solo, ele tem que ser fértil porque ele precisa de minerais e ele precisa ter nutrientes para a plantinha crescer. Já o subsolo, ele é pobre nesses nutrientes, tá? E aí, hoje nós vamos aprender os tipos de solo. Os solos, eles podem ser compostos por muitas misturas de diversos componentes. Como eu falei, areia, argila, calcário, matérias orgânicas. O que é matéria orgânica? Restos de animais e de plantas. E isso influencia nas suas características, como a permeabilidade. Vamos lá. Um solo permeável, ele tem a composição de água, então ele é fácil a penetração da água, por isso se chama permeável. Devido à sua composição, esse tipo de solo ele possui muita facilidade da passagem de água, por isso que se chama solo permeável. Então, a permeabilidade, ele não deixa acumular água. A água sempre está passando, nesse tipo de solo. O solo impermeável são solos compostos por partículas menores, com menos espaço entre si e dificulta a passagem da água. Por isso que se chama solos impermeáveis. Nós vamos aprender os tipos de solo. E olha só o que eu trouxe para vocês. Eu trouxe uma caixa surpresa. Dentro dessa caixa surpresa, eu trouxe os tipos de solo para a gente aprender. Alguns fatores fazem com que o solo eles sejam diferentes uns dos outros. Que fatores são esses? O clima, o relevo da região onde ele está, o tipo de rocha, como ele se formou, a quantidade de material orgânico presente pode ajudar a determinar o tipo de solo, tá? E olha só, eu trouxe aqui na nossa caixa surpresa alguns tipos de solo. Então eu vou mostrar a imagem para vocês e explicar que tipo de solo é esse, tá certo? Vamos lá. Aqui no primeiro, a gente tem o solo arenoso. Olha só, observa aí a imagem, tá?
O solo arenoso, ele é pobre em nutrientes. Os espaços formados entre um grão e outro de areia faz com que o solo seja muito permeável e, consequentemente, muito seco. Vamos ver o próximo solo? O solo argiloso. Esse solo ele tem bastante nutriente e ele é impermeável por causa dos grãos pequenos e compactos. Vamos lá para o próximo solo? O solo calcário. Tem muitas partículas de rocha em sua composição, o que faz dele um solo também bastante permeável e seco. E ele é muito pobre de nutrientes. E o próximo, o solo em humus, chamado em alguns lugares de terra preta. Esse tipo de solo, ele é rico em nutrientes, pois contém grande concentração de material orgânico. Como eu já falei para vocês, material orgânico são restos de animais e restos de planta. Isso deixa o solo rico em nutrientes. Gente, nós aprendemos o que é o solo, o subsolo e os tipos de solo. Nós aprendemos que existem os solos permeáveis e os solos impermeáveis. Nós aprendemos também que para ter esse solo rico, ele precisa ter muita matéria orgânica, restos de animais e restos de planta. Para a gente cultivar uma plantinha, para que ela cresça, para que ela fique bonita, nós precisamos que esse solo ele seja fértil, tenha muitos nutrientes para que a planta ela possa se desenvolver, tá? Então, olha só, nós também temos a terra roxa, que é um solo avermelhado, muito fértil e bastante utilizado na plantação de café. E também tem o solo massapê, muito usado para o cultivo de cana-de-açúcar, pois é rico em argila e areia. Então, para cada tipo de cultivo, há uma necessidade de um solo adequado. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido que cada solo tem suas características, cada solo tem suas necessidades e que a planta precisa de um solo fértil para se desenvolver. Quem tem uma plantinha em casa, sempre observe, né? A gente precisa colocar adubo, que é justamente esse composto que é feito com restos de planta e restos de animais. Então vamos cuidar da plantinha, vamos ver se o solo está adequado para ela tirar todos os nutrientes que ela precisa, tá bom? Até a próxima aula e foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam estudando. A gente precisa, apesar de estar distante uns dos outros, a gente precisa estudar, a gente precisa colocar em dia todo esse aprendizado, tá? Tchau, até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo o que a gente aprendeu sobre o solo. Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre o solo, a formação e alguns tipos de solo. Bem, de que é formado o solo? O solo ele é formado de partículas minerais, ou seja, a rocha matriz, ela sofre intemperismo e tem pedaços arrancados por vários agentes do intemperismo, como o vento, o sol, os seres vivos, etc. Então, as pedras que nós vemos no solo, elas foram arrancadas de outras rochas e de acordo com o tamanho, essas partículas minerais, elas receberão uma nomeação de acordo com o seu tamanho. Então, nós temos aqui os seixos mais finos. Então, esses seixos mais finos, como sofrem mais intemperismo, irão formar as partículas minerais de areia. Posteriormente, a areia sofrendo intemperismo, forma-se o silt e a rocha, ao sofrer mais intemperismo, ela vai liberar fragmentos ainda menores, como o da argila. Outro componente presente no solo é a água e o ar. Então, esses
partículas minerais, esses grãos minerais, ao se sobreporem um sobre o outro, eles irão deixar no solo poros, e esses poros podem ser ocupados, né, pela água e pelo ar. Outro componente do solo é o material orgânico que forma o humus. Então, o humus são restos de seres vivos, como vegetais e animais, em vários estágios de decomposição. É o que nós vemos, aquelas folhagens embaixo das árvores. Então, ali é o humus. Essa matéria orgânica, ela entra em decomposição e seus nutrientes é novamente liberado para o solo, onde as plantas podem aproveitar esses nutrientes, absorvendo eles por meio de suas raízes. Então, como é que se forma o solo? Então, na Terra nem sempre houve solo. Então, o solo ele foi se formando. Então, agentes do intemperismo, agentes naturais como a água, o vento, o choque térmico, eles provocam rachaduras na rocha matriz ou rocha mãe. E essa rocha vai se fragmentando em pedaços menores. Posteriormente, esse solo ele já sofreu intemperismo químico pela água, intemperismo térmico, o calor e o frio que racha a rocha, e se forma um pequeno solo bem fino sobre essa camada de rocha. A partir daí começa a nascer líquens, associação de fungos e bactérias, que começam a absorver os minerais desse solo. Ao morrerem esses seres vivos, eles liberam substâncias orgânicas que aceleram o processo de intemperismo, degradação da rocha e formação do solo. Então a gente vê aqui alguns musgos colonizando aqui a rocha, retirando dela pequenos fragmentos de minerais, e ao morrer esses musgos, eles liberam ácido que acelera o processo de intemperismo da rocha e fragmentação da rocha em pedaços menores. Outras espécies de plantas começam a nascer nesse solo raso e vai retirando os minerais e vai penetrando suas raízes no solo. Então a água consegue penetrar mais. Aqui nesse quadro nós vemos já plantas maiores. Nessas plantas, elas penetram cada vez mais suas raízes no solo e a água consegue infiltrar cada vez mais. Então a água vai dissolvendo os minerais da rocha, que são absorvidos pelas plantas, e assim vai se formando o solo. Tipos de solo. Basicamente existem 4 tipos de solos. O solo arenoso, que é um solo que possui grande quantidade de grãos de areia, que é um grão grande, certo? Devido a esses grãos grandes, quando se sobrepõem, eles deixam muitos poros nesse tipo de solo, o que permite uma boa aeração, passagem do ar entre os grãos de areia e também uma boa permeabilidade. Então a água também ela passa facilmente no solo arenoso. Então esse solo arenoso é encontrado nas praias, nas regiões costeiras, nas dunas, regiões de coqueirais. Solo argiloso. Então, solo argiloso é formado por uma partícula mineral relativamente pequena em relação à areia. Esses grãos minerais, eles ficam muito juntos, então formam-se poros muito pequenos, então dificulta a passagem do ar e também dificulta a passagem da água. Nesse tipo de solo, é facilmente observado a formação de poças, porque ele tem uma baixa permeabilidade. Enquanto que o solo arenoso tem uma alta permeabilidade, deixa a água passar com muita facilidade, o solo argiloso não deixa a água passar com facilidade. O solo siltoso, ele é formado por partículas minerais menores que a areia e maior do que a argila. Esse solo é aquele solo, aquela areia que nós, quando pisamos na lagoa, aquela areia bem fininha, certo? É um solo que sofre fácil lixiviação da água, fácil erosão. E o último solo é um solo umífero. Ele pode ser composto por todos os outros solos, por areia, argila e silt, mas a sua principal característica é a grande presença de matéria orgânica em decomposição. É um solo que está presente nas regiões assim
e alagados.